Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com alegria, cumprimento a todos através da abertura de mais uma lição da Palavra de Deus. Hoje é a lição 7. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Abençoe-nos ao estudar, ao abrir a Tua Palavra, para que possamos de fato compreender, ter condições de praticar e de transmitir aos que nos cercam. Conduz os nossos passos na firmeza da Tua direção e santidade. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Liderança servidora. Verso principal, 1 Pedro 5, verso 7. Um conselho maravilhoso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja que aqui é um conselho tão interessante, que esse lançamento de ansiedade sobre Deus tem só uma forma de fazê-lo: orar sem cessar. Porque o tempo todo estamos ansiosos com alguma coisa, principalmente com as coisas do mundo, do dia a dia, do cotidiano. Sempre a mente está maquinando, está girando em torno daquilo e causando ansiedades, desejos de alcançarmos, de resolvermos, de concluirmos obras, atividades imaginadas, fantasiadas e principalmente aquelas que já nos envolvemos em realizações. E quando oramos sem cessar, esse nível de ansiedade baixa e até mesmo pode ser totalmente excluído e lançado sobre ele. Que ele, como tem cuidado de nós o tempo todo, conduzirá os nossos passos na direção correta. Nos vai colocar no prumo de forma devida e sensata, equilibrada, para que andemos com tranquilidade e de forma sensata possamos tomar decisões claras e serenas. Dessa forma, teremos bem mais acertos em nossas escolhas. No segundo tema, anciãos na igreja primitiva. Fazendo um paralelo entre Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de 1 a 6, e 1 Pedro 5, verso 2, veja que lá em Atos, nós temos a ordenação dos diáconos para dividir o peso da missão entre os oficiais da igreja. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, temos orientações administrativas para o ancianato, para que se facilite esse tipo de distribuição de funções. Primeiro nós vimos apacentar com amor, respeito e carinho o rebanho. Porque se não for dessa forma, é só problema. E infelizmente, alguns oficiais de igreja, anciãos, diáconos, dentre outros cargos, quer apacentar o rebanho com mau exemplo, com brutalidade, com domínio, que a lição mais tarde vai falar um pouco mais sobre isso. Uma segunda orientação nesse contexto é que toda a obra na causa de Deus, toda a missão, deve ser cumprida de forma espontânea e segundo a vontade de Deus. Se não é da vontade de Deus que a gente ocupe cargo A, cargo B ou cargo C, para que ficar ansioso para ocupar funções A, B ou C e não contentar com aquilo que Deus realmente está nos conduzindo? Que Deus faz a sua vontade. Quando os homens não permitem, pode esperar que o tempo cura até queijo. Deus faz a sua obra através de mim, de você e de todos que ali estão. E ele tenta colocar no prumo todo mundo, dos membros aos líderes. E não se preocupe que a causa é dele, a igreja é dele, ele vai ajustar. Que custe o tempo, mas vai ajustar. Não precisa ficar ansioso e nem ficar preocupado.
se envolva. Eis-me aqui, Senhor. E Ele vai te conduzir aonde você precisa. Aonde você precisa estar dentro da causa dele. É Ele que está cuidando, não se preocupe. E o terceiro ponto, sem torpe ganância. Se envolva em qualquer cargo, em qualquer missão na causa de Deus, sem ganância por nada. E quando fala de torpe ganância, nós estamos falando aqui do uso de poder para tirar vantagem. Isso é hediondo do ponto de vista bíblico. Pessoas que ocupam cargos na igreja para oprimir as pessoas e tentar tirar vantagem, usufruir da situação para benefício próprio. Isso é letal. Isso, de fato, enlera uma pessoa, coloca nas fileiras dos perdidos. Que Deus tenha piedade dos que assim fazem. E possam se arrepender antes que seja tarde demais. Os anciãos, terceiro tema. Aqui, analisando 1 Pedro 5, de 1 a 4, como nós já comentamos ali os dois primeiros, verso 1 e verso 2 de Pedro, aqui, nesse contexto, aqui, a partir do verso 3, segue as orientações com relação aos anciãos especialmente. Onde nós vimos, por exemplo, entre o verso 3 e 4, advertindo que esses anciãos, esses oficiais, não administre a causa de Deus com dominação. Tipo dono de igreja, tipo dono das ovelhas, parecendo cachorro que vigia osso, animais que vigiam seus brinquedos, que vigiam seus territórios, demarcam os territórios para vigiar. Isso jamais será aceito ou tolerado pelo Senhor. E esses pagarão caro por fazerem assim, se não se arrependerem e lembrar que Deus é o dono da causa. Ele que há de conduzir a causa. Não precisa de ninguém determinar dominação, porque não é dono de nada. Deus é que é o dono e Ele que tem todo o território da sua causa demarcado. E por isso o maligno não toca naqueles que servem em espírito e em verdade. Por mais que aparentemente parece que alguns têm tripudiado sobre os servos de Deus na face da terra, ainda que os leve à sepultura, como muitos têm sido executados pelo mundo afora, em esses países fundamentalistas, ou por pessoas fundamentalistas, mas a salvação deles ninguém tira. Mas o Senhor, Ele está de olho e está acompanhando cada passo da história deste mundo. E ao invés de dominação, o que orienta esses dois versos, verso 3 e 4, é que o exemplo deve focar a conduta desses líderes na igreja. O bom exemplo, com amor e carinho, acima de tudo, apacentando as ovelhas. O que no verso 4 acaba concluindo que, se assim fizerdes, eles receberão a coroa da glória das mãos do Supremo Pastor, logo que ele vier. Do contrário, se insistir a querer dominar, ficar apacentando as ovelhas com domínio de território, sabe qual é a única coroa que esses líderes vão ter? E nem vai poder enxergar, é a coroa do velório. Nem ver a coroa eles não vão estar vendo, apesar de estar dormindo, mas estar dormindo não vai ver. É um tipo de coroa que eles vão ter em cima do caixão. Porque salvação, quem tenta dominar o povo de Deus, quem tenta dominar as ovelhas, achar que é dono das ovelhas, isso é lobo. Nunca foi ovelha e nunca foi pastor. Temos que, com exemplo, com amor e com humildade, respeito, fazer a obra do Senhor. Esse é o conselho dado aqui na palavra de Deus através do apóstolo Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo para alcançar a mim e a você. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Liderança servidora, quarto tema. Aqui temos uma harmonia direta com os ensinos do mestre, ao comparar 1 Pedro capítulo 5, verso 3, com Mateus capítulo 20, verso 24 ao 28. Ali vemos a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu,
sendo solicitado pela mãe deles a ocupar cargos especiais no céu. Que nível de ansiedade, hein? Diante do próprio Cristo. E Cristo carinhosamente pega os dois, coloca na frente de todos e dá uma lição de moral tão maravilhosa, uma lição de humildade tão maravilhosa, que vale a pena ler aqueles textos ali e aprofundar no conhecimento da humildade, da verdadeira humildade, que mostra a serenidade. Veja que esse ranço de domínio familiar parece que é genético, é congênito. E já vem viajando. E quantos entram na igreja e querem fazer do mesmo jeito? Domínio, está acima dos outros. Tem prazer de poder, enquanto que o maior prazer nosso é de servir. E vimos que Pedro, ao ensinar o que ele ensina aqui, tanto Pedro, quanto Tiago, quanto João, eles superaram esse ranço de dominação. E esses que têm esse ranço de dominação sobre o povo de Deus, que quer ficar anos no cargo, e que a palavra orienta que isso deve ser renovado anualmente, para que outros possam ocupar, porque senão muitos se tornam vitalícios dentro da igreja. Isso deve ser feito com carinho, a reflexão sobre esse contexto, para que as pessoas não fiquem parecendo um rei no cargo há tantos anos. Lógico, se não tem outras opções, tudo bem. Mas se tem, para que ficar dominando? Por que não reveza? O acionato, o diaconato, todas as oficiais da igreja, direção missionária, direção de escola sabatina. Cada um tem um jeito de ser, tem um jeito de administrar, e é Deus que conduz todos. E é tão bonito uma liderança servidora, que serve de fato em espírito e em verdade, que não está dominado pelo ranço de domínio, mas está dominado pela humildade, pela direção do Espírito Santo, e tem desejo profundo de ver a causa prosperar. Quinto tema, revestidos de humildade. Aqui analisando 1 Pedro 5, de 5 a 7, dando sequência ao análise do tema proposto nesta semana, poderíamos distribuir em 3 pontos o que está contido entre os versos 5 a 7 aqui. Especialmente no verso 5, então, temos aqui um conselho tão interessante: o respeito aos mais velhos e humildade para com todos, porque Deus resiste à soberba. Quer dizer, os que não se livram desse ranço de domínio e que perde a estrutura da devida humildade serviçal diante de Deus e dos homens, esses serão resistidos por Deus. E quando Deus resiste, meus amados, o preço é alto. Deus chama por amor. Se não ouvir, ele tiver que chamar pela dor, presta atenção. Isso é brabo demais. Não facilitem. Lembrem-se, a causa é do Senhor. A obra é de Deus. A igreja é de Deus. Não tem espaço para as trevas dentro da causa de Deus. O tempo todo Deus trabalha para eliminar, para extirpar com trevas da de dentro. Procurem orar para vencerem essas tendências pecaminosas que oprime as ovelhas. Segundo ponto aqui, olhando agora o verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo ele nos exaltará. Não precisa preocupar. A exaltação nossa, promovida por Deus, na hora certa, vem, não vai manter ninguém arrogante por isso. Simplesmente Deus pegou e fez. Ah, lá, ó, realmente, ele é um servo de Deus. Ah, eu tinha dúvida. Ah, não tem mais. Porque o que ele falou foi a palavra de Deus, e a palavra de Deus está lá. Não preocupe. Se hoje vão ouvir, não vão ouvir, vão aceitar, não vão aceitar. Faça a obra de Deus, faça com humildade.
na hora certa, o que você está falando é a palavra, tudo vai se cumprir. Dê tempo ao tempo. Como eu disse anteriormente, o tempo cura até queijo. No começo, ele está molinho, não dá para nada. Depois ele aguenta até ralo. Fique atentos. É uma lição de vida. O queijo curado. Lembre-se disso. E o terceiro ponto aqui. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Porque a abertura da lição tratou. Ele é especialista em nos manter serenos e no prumo. Mas para que isso aconteça, temos que, ao orar sem cessar, possamos vencer as nossas ansiedades. Só assim estaremos revestidos completamente da verdadeira humildade e êxito que a missão requer. Sexto tema, como um leão que ruge. Estudando 1 Pedro 5, de 8 a 10, seria interessante comparar com Apocalipse 12, 7 a 9 e Apocalipse 17, 1 e 2. Quando estudamos Apocalipse 12, 7 a 9, podemos perceber a batalha no céu. Pense, se o diabo teve peito para no céu desencadear uma batalha armada, dos quais foram vencidos e lançados aqui na terra, como remete o verso 10, 11 e 12 de Apocalipse 12, imagine o que ele não faz dentro da sua casa, dentro da sua igreja, se você permitir. Porque se você estiver com o Senhor, ele não faz nada. Ele tenta, mas não faz nada. Ainda que atinja um ou outro, mas você não será atingido. Cairão 1000 à sua direita, 1000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Porque você é um servo, é um escolhido. Escolhido é escolhido em qualquer situação. E ponto. Mas quando a gente olha para Apocalipse 17, 1 e 2, nós vimos ali um animal, um dragão, com um vinho prostituído, que ele oferece como dependência pecaminosa a todos que vivem sobre a face da terra, que gera um zumbitismo, escutam. Presta atenção, meus amados. Que coisa mais grave. A pessoa embriagada é exatamente isso, ela fica travada. Ela olha lento, com movimentos lentos, reflexos lentos, mas não conseguem agir. Quantos familiares que ficam ali dando sermões a bêbados, sermões a drogados, e eles olham com aquele olho comprido, boca parada, travada, e não conseguem raciocinar nada. Entendem, mas não agem. Não tem força para nada. É só sarar, começa tudo de novo. E isso não é só com alcoolismo. O que Pedro está tentando mostrar é isso, com o pecado é assim. As pessoas dentro da igreja não conseguem enxergar o que estão vendo, não conseguem escutar o que estão ouvindo. Isso é muito grave e nos leva a uma perdição letal, porque o leão rugindo vai devorar. É exatamente esse o contexto de Pedro. Nós precisamos de sarar desse zumbitismo, sair dele. Parar de imaginar que é só com os outros que acontecem as coisas. Conosco também acontece. Não é só na casa dos outros que entra problema, não. Olha, meu pai dirige um centro de recuperação há mais de 30 anos. E eu sempre que posso ajudo com palestras, orientações. E quantas vezes que eu chego lá para compartilhar a palavra com eles e vejo um ou outro ex-drogado que está lá se recuperando, levantar: ô irmão, eu frequentava a igreja do irmão em tal lugar, eu sou da sua igreja, eu frequento lá na cidade tal, ou lá no bairro tal. No começo me dava uma pancada no peito, eu via aquelas coisas, mas pensando bem, quem pensa que por ser pastor, por ser ancião, por ser oficial de igreja de qualquer posição, não está sujeito a ter um baque grande dentro de casa, com o filho, com a filha, com o cônjuge, seja lá com o que for,
Meu Deus, o diabo ele não dá mole para ninguém. Religiosidade não garante salvação de ninguém. O que garante a salvação é Cristo. Religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo pela sua graça. Precisa sim, independente da religião onde você está, você fazer parte de um escolhido. E o escolhido, ele vai procurar, evidentemente, se agregar à verdade de forma mais absoluta possível. De acordo com o que ele vai orientando, ele vai entender que no mundo inteiro é um só rebanho, é um só pastor, uma só ovelha, um só batismo. Ele não vai abrir mão de progredir nesse sentido. Que a raça não é montada por fatores religiosos, mas pela verdade. O que está na palavra. Aí sim. Porque dentro da igreja tem gente pior ou melhor do que a gente. Com os piores nós ajudamos, com os melhores nós somos ajudados. E ponto. O segundo ponto aqui, agora analisando o verso 9 de 1 Pedro, capítulo 5, temos a fé, que é a base da resistência, que é uma base de resistência sólida. E lembrar, jamais se esquecer que outros irmãos também sofrem como a gente, em outras partes do mundo. Não é imaginar que só a gente está penando, está ralando por servir a Deus. Tem muitos ralando pelo mundo afora, e às vezes muito mais do que a gente. E isso fortalece a nossa fé, solidifica a nossa fé. Lembrar que a gente não está sozinho. E o terceiro ponto, olhando o verso 10 de 1 Pedro 5, lembre-se que aperfeiçoar, confirmar e fortalecer são três coisas que compõem a missão de Deus. É uma questão de honra para Ele, diante do mundo e do universo todo. Ele premiar os fiéis, os escolhidos, com essas três dádivas. De nos aperfeiçoar o caráter, a conduta, as escolhas, de confirmar a nossa fé e fortalecer a nossa fé. Ele nos tornará um verdadeiro líder do domínio próprio, líder do caráter, líder da conduta, verdadeiros líderes que sabem viver de forma humilde diante de Deus e diante dos homens. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Porque, do contrário, o leão vai atingir. Qualquer um que está com o reflexo comprometido por causa da embriaguez do pecado, que não está sóbrio, infelizmente será atingido pelo leão, representando o inimigo. Sétimo tema, não ando só. Eu gostaria de citar um texto de Filhos e Filhas de Deus, página 81, que diz o seguinte: a mansidão e humildade que caracterizaram a vida de Cristo se manifestarão na vida e no caráter dos que andam como Ele andou. Meus amados, Jesus é conosco. Não estamos sós. Ele sempre nos acompanha. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por essa certeza que não estamos sós, que Tu és conosco. Fortaleça a nossa fé, o nosso ânimo e o nosso desejo de Te servir melhor. Conduza os nossos passos. Que naquele grande dia nós e nossos lares representados sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio.